olhos minha rua, o claro caminhar da nossa gente. Desenha o movimento das estrelas pelo chão. Ciranda nossa vai nas praças, sobe morros, becos, vilas e cidades. Vem brincar na minha mão. E aí todos nós somos quilombolas, todos nós somos indígenas, todos nós somos ciganos, todos nós somos de terreiro, todos nós somos de axé, capoeira, os raizeiros, das pedreiras, as parteiras. Compreende o significado do saber que não é teu, que não é só meu, mas o saber que a gente constrói junto, e de que esse processo a gente vai construindo no caminho e construindo junto. Isso só é possível se eu respeito a autonomia do outro e o poder do outro de construir algo junto comigo, e eu respeito o meu poder de construir algo junto com o outro. É um projeto político, democrático e popular para nossas vidas. Aqui nesse espaço é o momento que a gente pode falar de forma mais assim, as pessoas vão nos ouvir. Dá oportunidade para a gente falar, se expressar e se fortalecer. Nós somos um movimento social, né? E aí o movimento social, ele vem para reivindicar seus direitos. A gente tem uma política para a população de rua. Uma pitada de fermento que faz a massa crescer, que mobiliza a massa. A gente precisaria de ter aberto muito mais portas, de ter avançado muito mais na oferta de serviços de saúde, que de fato respeitasse e acolhesse as necessidades de vocês. Mas é dentro dessa lentidão que a gente vai trazendo o movimento, né? O movimento de vida, o movimento de transformação, o movimento da esperança, o movimento de acreditar, o movimento de não cruzar os braços, de dar mais um passo. Esta edição ela tem uma peculiaridade extremamente importante, que é um processo, né? As duas primeiras nós fizemos com os profissionais que atendem direto ou indiretamente esta população. Na terceira edição nós tentamos ousar um pouquinho para trabalhar com relação à formação de lideranças junto à população em situação de rua, com dois objetivos. Um, de fortalecer o indivíduo em população em situação de rua para que ele busque os seus direitos e encontre os seus próprios caminhos. E o outro, que é numa contrapartida ao fortalecimento do movimento nacional da população em situação de rua daqui do estado de Goiás. Ajuda a ter esses momentos aqui para vocês, de alguma forma, terem mais informações dos direitos de vocês? Mas ajuda de um lado, ajuda um pouco, do lado ajuda o outro. Dentro da casa da acolhida, é melhor você ficar na rua do que você ficar lá dentro. O que acontece dentro da casa da acolhida? A guarda municipal chega lá batendo em todo mundo. No outro dia já sai por causa disso. Eles invadem 3 horas da manhã, já chega batendo, nem pergunta nada. Já chega arrumando a porrada. Nós estamos falando de vulneráveis, porque nós nos solidarizamos e nos compadecemos de alguém que não enxerga. Porque ele não tem alguma coisa que nós temos e sabemos que é de muito valor. O que então que o morador de rua não tem, que ele precisa de um cuidado especial? A educação não enxerga, a saúde não enxerga, o trabalho não enxerga, né? A sociedade, principalmente, não quer enxergar. O Hamilton aqui vai representar aqui todas as questões que, de alguma forma, massacram vocês. Certo? Então, ele está representando aqui o massacre. Uma situação ou uma instituição que massacra vocês na rua. Polícia. Então, a polícia também faz essa questão de massacrar? Tá. Quem manda a polícia massacrar? A própria sociedade. Por que a própria sociedade, muitas vezes, quer que vocês fiquem bem escondidinhos? Tampa ele aí, Hamilton. Esconde ele aí. Por que, gente, que eles querem vocês escondidos? Invisíveis? A bagunça da sociedade. Para não ver o problema e a bagunça da própria sociedade. Não é a bagunça de vocês, não. Quem fez vocês ficar nessa situação de miserabilidade? De não ter casa, não ter emprego, de ter que ficar vivendo na rua?
todo o nosso sistema, a própria sociedade, né? Faltou o quê? Aí, políticas públicas. O que o movimento tem que fazer? Aqui está ele. No meio dele, a gente tem a sociedade detonando. E em volta da sociedade detonando, a gente tem pessoas que podem defender vocês. Mas quem que vai acionar essas pessoas, as instituições? Quem que vai acionar, que eu falo assim? Quem que vai falar assim, peraí, a gente precisa de um consultório de rua. Peraí, a gente precisa de mais de um consultório de rua, só um não está dando. A gente precisa de mais casas de acolhida, a gente precisa de mais ONGs. Quem que pode falar isso? Senão ele vai tomar conta de novo. A população da rua, o próprio movimento. Vem cá, Eduardo, então. O Eduardo é o movimento. Vem cá, você que é movimento. Vem cá, você que é movimento. Ajuda aí. O movimento, então, vai o quê? Isto! A sociedade é feroz, não é, gente? Palmas para vocês, gente. Palmas aí. Desde o tempo em que eu nasci, logo aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim é cuidar do outro é cuidar do mundo. Acolhe, escuta, outro a outra já vem. Acolhe, cuidar do outro faz bem. Para mim nunca era problema de vir muita gente, né? Eu achei vocês assim com um comportamento, com uma educação, uma sensibilidade incrível. Tudo que a gente propunha, vocês entravam. De fazer ciranda, né? Lembra da ciranda, quem teve aí? Das rodas, de fazer pintura, de fazer raia, né? Então, tudo que a gente propunha de pintar, de ter que contar a história da vida da gente. Então, eu fiquei muito tocado e sensibilizado com as coisas que eu fui vendo com vocês, não só da proposta que a gente fazia, mas da reação de vocês dizer que era a rua. Eu sempre falo, o meu olhar agora, quando eu ando na rua, é outro. Quando eu vejo outras pessoas, diminuiu as minhas reservas e medos. Eu sempre fico procurando vocês, quando eu vejo outros moradores de rua. Acabo vendo vocês em outros. Não os vejo, mas meu olhar ficou mais sensível para essa situação. Onde a gente tem que ter uma relação afetuosa, de amorosidade mesmo. Porque se eu não consigo ter uma relação de amorosidade, eu não vou conseguir ter acesso também à população. Se vocês forem ver a situação de iniquidade da população em situação de rua, a gente vai perceber que, eu falo que é mais agravante de todas as populações, porque todos estão concentrados na rua também. Na rua, a gente tem o maior número de população negra. Na rua, a gente tem as pessoas que fazem programa, a gente tem profissionais do sexo em situações de horrores assim, em relação à violência, e que, na verdade, não tem nenhuma visibilidade de direitos, nenhuma visibilidade de cuidados. Na rua, sim, a gente tem ali também pessoas que vieram de outros estados, que vieram do interior, que vieram do campo, que vieram de assentamentos e encontram ali numa situação de miserabilidade, numa situação de muita vulnerabilidade social, porque não tem políticas realmente que consigam dar suporte para os cuidados que eles precisam. Primeira coisa, entender melhor um pouquinho essa questão da iniquidade. Porque muitas pessoas falam assim, por que tem que ter uma política para LGBT? Por que tem que ter uma política específica para o negro? Bom, viu-se, constatou-se, e a gente presencia aí constantemente, que são populações que estão vivenciando iniquidade, sim. Por quê? Porque os determinantes de saúde não chegam até eles. A iniquidade principal aqui da atenção à saúde da população cigana é a vulnerabilidade cultural.
Não entendimento. As pessoas não entendem. Por que a gente tem que atender, quando vem uma pessoa internar aqui, precisa a família inteira ficar aqui fora esperando? Né? Que dificuldade. Da mesma forma acontece com a população indígena. O quanto as questões culturais são importantes, têm que ser pensadas para o cuidado da população cigana, para quem está em situação de rua e para todos os outros, para os quilombolas, o respeito à tradição, à história, ao contexto, e o quanto nós precisamos ampliar o nosso jeito de ofertar saúde. Senão, nós vamos ofertar para poucos, para a classe média, para quem precisa menos. Nós estaremos ofertando como se tivesse pão e leite para quem tomou um café reforçado da manhã em casa. Como é que nós vamos desmistificar que esse paciente, ele é um paciente, ele não é um morador de rua, ele não é homossexual, ele é um paciente que tem que ser acolhido e as necessidades dele têm que ser olhadas e atendidas. Eu tenho o meu espaço, te dou o seu espaço e sigo o caminho. Nós indígenas que sabemos o que sentimos. Quem vai falar de saúde indígena são eles. Eles que têm, sim, estão empoderados para falar da saúde indígena. A educação popular, se puder contribuir conosco, não só na saúde, mas pensar um projeto de sociedade, é esse caminho que faz, essa ponte que poderia ser pelo diálogo, pela pesquisa, pela possibilidade da sistematização disso que eu escuto, que eu vejo, que eu interpreto, que eu escuto da interpretação do outro, esse caminho para gerar o que seria a construção desse inédito viável. Tenho a certeza de que a educação popular possa vir somar nessa ideia dessa interculturalidade junto com os povos indígenas. A partir do momento que eu conhecer a cultura dos outros, e o outro vai me respeitar daquilo como eu sou. O fundamental no diálogo dos saberes é a escuta, ou então não tem diálogo. E a cultura, então, vai determinar a nossa vivência em sociedade, vai determinar a nossa relação com o território. Isso é muito importante, o território para os povos indígenas. Sem um território não há saúde, sem um território não há vida. Trazendo saberes diferentes, lideranças comunitárias, trabalhadores da saúde indígena, estudantes, universitários, para junto a gente construir o conhecimento. Saúde é bem-estar social. Saúde é o índio ser bem atendido. É o índio ser respeitado culturalmente, humanamente. Caiterude, caiterude, tu sandure, e jason de nondo, rareto de nondo, caiterude, tu sandure. No SUS, a gente trabalha com a perspectiva de que a gente não precisa aceitar, mas a gente tem que respeitar. É um serviço público de saúde, então a gente tem que respeitar a pessoa de acordo com a identidade de gênero que ela desempenha. Então a gente tem muita dificuldade por parte dos profissionais que não têm preparo. Tem todo um estudo para depois mudar de sexo. É notório que falar sobre pessoas transexuais ainda causa muito dilema, muita incógnita para muitas pessoas que não conhecem. A primeira pergunta que geralmente me fazem é: quando você descobriu que você era homem? Eu nasci homem, pô. Não descobri, né, na verdade. Eu sempre fui homem. Nesse adestramento da vida, para que você seja encaixado no modelo feminino que a sociedade espera, foi um processo muito doloroso, né? Assim que eu entrei na universidade, eu fui esclarecido sobre muitas coisas. Foi quando eu conheci a Liga, né? Quando eu entrei para a Liga. E aí, enfim, eu pude me reconhecer como transexual.
e abandonar aquela vida de tristeza, aquela vida de angústia, aquela máscara, né, que eu tive que vestir por muito tempo. Nosso desafio enquanto profissional de saúde é ir além desses estereótipos, é entender que por trás deles existem pessoas. E aí, então, o antropólogo diz, nós precisamos estar em estado de alerta permanente contra todo e qualquer tipo de preconceito ao que é diferente. Ora, nós da saúde mental sabemos que a cultura ela é nossa condição de humanização, nossa condição de esteio de nossa personalidade. Então, quando a gente respeita e a gente tenta colocar-se no lugar do outro e tentar entender. Então, acho que o preconceito é uma situação que a gente tem que pensar sempre. Nossa Constituição não diz que somos todos iguais? A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela começa numa luta por direitos para todos. E nessa luta de direito para todos, o direito também da vivência da identidade. Hoje, o trabalho de combate ao racismo é justamente o resgate da nossa ancestralidade. Quem foram meus avós, meus bisavós? Meu pai sempre separava os remédios, sabe? Isso é para isso, é para aquilo. Eu ficava sentindo. Ele já foi passando. Foi, né? Olha, fazendo essa época, eu era menina, sabe? Interessei depois de eu casar, depois dos meus meninos, né? Aí eu pensei, agora eu vou ter que interessar, porque meu pai e minha mãe não levavam nas médicos, eu não vou levar os meus também, não. A ação para diminuir ou acabar com o racismo institucional, somos nós aqui também da saúde, né? O que fazer para que lá no postinho tal haja um acolhimento, haja relações de alteridade, haja relações realmente verdadeiras. O racismo institucional é esse promovido pela ação do poder público. Tem uma outra possibilidade. E essa possibilidade não existe em qualquer local. E um dos locais mais fortes que essa possibilidade existe foi construída pelo povo brasileiro através do SUS. De criar uma condição para valorizar os saberes ricos, populares, todos os saberes. Ela queria saber o que era remédio de cerrado, o que era remédio de brejo, o que era restinga, o que era mato, que eu rodei com a dona Olga. Aí eu vim tirando. Você foi nos lugares mostrando onde tirava cada remédio. E aí eu fui tirando foto daqueles remédios, primeiro que a gente foi vendo, sabe? Tirando foto daqueles remédios, se vinha pra quê? Fiz os remédios caseiros, por aí você pega a fé, sabe? Que vai, o remédio vale mesmo, sabe? Ela fez tudo assim, mas Deus sabe o que a gente... Mas a dona Olga, a gente faz as coisas pelo estudo, não pela coragem até, né? Nessa manhã acolhe cada um, né, com carinho, acolhe a cada um com a certeza de que nós podemos juntos, né, e respeitando o que somos e partindo do que somos, construir, né, uma perspectiva grupal, uma perspectiva mais solidária, né, e comprometida, para que a gente possa, então, pensar por uma política de saúde que se aproxime mais das necessidades do nosso povo, né, dos nossos povos todos. Com respeito, com amorosidade ao diferente, aos diferentes povos e etnias aqui representados. Então, para mim é um grande privilégio, é um grande presente do cosmos, dos seres superiores, retornar em condições de estar junto do Quilombo da Equidade novamente, nesse espaço aqui hoje. É um privilégio e uma gratidão imensa a todo o universo, a todas as forças de vida que me trouxeram aqui hoje. Muito obrigada a todos. Na roda a gente canta e dança por uma cultura de paz. Na roda a gente canta e dança por uma cultura de paz. Danças circulares, danças milenares, cantos populares por uma cultura de paz. Nossos rituais, gestos singulares, bens universais por uma cultura de paz. Hermanos latinos, liberdade fazem, juntos caminhais por uma cultura de paz. Na roda a gente canta e dança por uma cultura de paz. Na roda a gente canta e dança por uma cultura de paz.
que é simbólico, o que é histórico, o que conta mais. Faz a cultura de paz. Nosso imaginário, a fé, a ciência, não violência faz. Faz a cultura de paz. Senhor e senhoras, moças e rapazes, criança cantar por uma cultura de paz, por uma cultura de paz. Na roda a gente canta e dança por uma cultura de paz. Na roda a gente canta e dança por uma cultura de paz, por uma cultura de paz. Foi pra você que eu guardei toda a paz que há em mim, toda a paz que há em mim. Foi pra você que eu guardei. Foi pra você que eu guardei todo o amor que há em mim, todo o amor que há em mim. Foi pra você que eu guardei. Guardei a minha alegria, guardei o meu coração, guardei abraços e beijos, guardei carinho e atenção, guardei a boa energia que gera boa emoção, guardei até poesia misturada na canção, guardei cuidados e afetos, guardei sentimento bom, guardei um gesto concreto, guardei paz interior, guardei todos os olhares e os saberes que há, guardei isso e tudo mais simplesmente pra te dar. Foi pra você que eu guardei toda a paz que há em mim, toda a paz que há em mim. Foi pra você que eu guardei.